Bom, sentei um pouco aqui na lateral, não tão ao centro, porque acho que fiquei me perguntando, ouvindo série de colegas e depoimentos e testemunhos hoje, né? Como entrar nessa matéria, como falar de Lícia Valadares, né? E sobretudo como falar de Lícia Valadares de encerramento, depois de tantas carinhosas, afetivas, cuidadosas leituras da contribuição da Lícia. Evidentemente eu não vou me estender muito nos agradecimentos, mas fiquei muito, muito honrada quando a Bianca Medeiros me ligou e pensei, não, eu tenho que falar, eu tenho que falar, não sei como, lateral ou não, porque também tem isso. Eu me pergunto se eu estou aqui como arquiteta, se eu estou aqui como urbanista, se eu estou aqui como historiadora, se eu estou aqui como amiga, sobretudo diante dessa palavra de encerramento que foi onde encontraram um lugar para mim, ou me colocaram nesse lugar. Então, eu realmente não sei mais como contribuir, porque muito que eu pensei aqui no meu roteiro, fiz um roteiro para falar, já foi dito por todo mundo aqui. E até agora também, choramos muito, eu espero que eu não volte a fazer vocês chorar, mas eu fiquei também pensando nisso. Nossas lágrimas foram de reconhecimento, nossas lágrimas foram de alegria, nossas lágrimas, vou chorar, nossas lágrimas foram de identificação com o que significa esse percurso de Lícia Valadares, né? Penso isso sobretudo porque já foi falado aqui, e eu vejo lá, a partir da terceira ou quarta fila, muitos jovens, né? Penso isso sobretudo porque muitos de nós já atravessou uma ditadura. Esse trabalho de Lícia, e aí eu falo um pouco como historiadora, precisa ser enquadrado também no momento político em que ela começa. E que foi um momento político que jamais foi de arrefecimento, que não foi um momento político ao contrário, foi de crença, malgrado qualquer adversidade, né? E isso chega até muitos de nós, né? Foi um momento que nós não tínhamos CAPES, COFECUP, foi um momento que nós não tínhamos bolsa, foi um momento que as formas de luta eram muito ainda, muitas vezes ainda muito imediatas, assim, muito diretas na organização desse campo científico. Eu falei que não ia chorar, já chorei um pouquinho, talvez chore mais, e também, na verdade, eu vou seguir um pouco o roteiro, porque já estamos encerrando e eu não quero falar muito. De qualquer maneira, eu tinha identificado aqui 5 pontos da trajetória da Lícia, que todos vocês já exploraram essas várias direções do trabalho dela e das contribuições. Sejam com as críticas às políticas habitacionais, ainda lá dos anos 60, 70, né? A tematização da favela como objeto de estudo pelas ciências sociais. Eu acho que isso talvez não tenha sido tão enfatizado, mas eu acho que também há uma inflexão no trabalho de Lícia que quando ela toma a própria, no sentido de uma reflexividade sobre o que é tematizar a favela e, portanto, o papel nosso, vocês me permitam essa ousadia, eu sou uma mera arquiteta, né? Mas nós, como cientistas sociais, quer dizer, nos colocarmos nessa perspectiva de nos perguntarmos sobre os nossos próprios objetos de estudo, né? Então, por exemplo, quando hoje de manhã, eu já não me lembro quem, se foi Camila, se foi Jussara, falou, houve uma época que a Lícia falou, chega, deixa a favela em paz. Eu entendo isso nesse sentido também, né? Como é que, às vezes, pelos nossos próprios objetos de estudos, a gente ratifica uma espécie de lugar social e que também a Lícia lutou justamente para desfazer, para colocar a favela no centro do mundo, no meio das coisas. E eu acho que isso foi uma contribuição muito, muito importante da parte dela. Daí, inclusive, o favela.com, né? Aquele .com, mostrar que ali
reproduzem-se tanto lógicas da nossa sociedade excludente e assimétrica, quanto também ali há uma vida e há formas de interação social que precisam ser observadas ali, em loco, né, como ela sempre fez. Um outro ponto que eu achei importante, que vocês falaram aqui, né, foi as contribuições na consolidação, na construção, na alimentação do próprio campo das ciências sociais e das ciências sociais aplicadas, que é onde fica a arquitetura e o urbanismo, ficam nessa categoria que eu nunca entendi muito bem, mas as ciências sociais aplicadas, né? Promovendo justamente a sistematização e circulação de informações sobre a produção científica nacional e internacional, né? Atenta e respeitosa ao campo científico. Isso é a Urban Data, isso é o formato do Urban Data, né? E isso também aponta uma questão que foi levantada, acho que pelo Kant, depois também reiterada pelo Mello, né? De nos colocarmos numa posição simétrica. Isso é muito importante que seja sublinhado. No momento em que a gente, eu não gosto dessa palavra que eu vou usar, mas ela ajuda. No momento em que se fala tanto de estudos decoloniais, em que a gente está tentando deslocar certas perspectivas na interpretação das nossas cidades, da nossa vida contemporânea, é importante essa atitude. Esse exemplo da atitude de Lícia, somos pessoas que pensam e de nos colocar, seja em redes nacionais ou redes internacionais, desde a mais tenra idade, desde que eu a conheci, porque eu a conheço há muito tempo, já se vão lá uns 40 anos, então, desde a mais tenra idade, nos colocar exatamente nesse plano, né? Então, mal me conheceu, Margarete, você tem que se filiar a Isa. Margarete, você tem que fazer tal coisa. Então, direto, uma atitude respeitosa e também de estímulo, né? E que eu acho que isso é importante, né? Também a questão, evidentemente, da formação de quadros. Isso não se falou aqui, mas não precisava ser dito, mas às vezes também é preciso ser dito, né? Formação de quadros. Quantos de nós, a começar de mim, eu não tenho diploma de sociologia e vou falar disso daqui a pouco, né? Mas quantos de nós aqui hoje estamos nas universidades, estamos em posições importantes em vários lugares da organização do nosso próprio campo científico, né? Eu tenho certeza, já vou começar com os meus agradecimentos, que eu devo, por exemplo, muitas das posições que eu venho ocupando, evidentemente, a tudo que Lícia me deu. Me deu onde? Na sala de aula? Não necessariamente, porque, como eu disse há pouco, não foi aí, né? Não foi aí que eu aprendi tudo isso. Nós vamos chegar também, talvez, a esse ponto. Mas, de qualquer forma, o percurso intelectual de Lícia também mostra essa formação de quadros e esse respeito na formação de cada um dos seus alunos, sejam eles alunos de fato ou alunos em um campo mais simbólico, como é o meu caso. Esse respeito não se traduziu só nas relações aqui com seus alunos brasileiros, com seus contatos no Brasil. Eu tive um desafio uma vez, não sei beneficiando de qual dos acordos publicados com a FECUP, pensei, quem sabe eu estava no do Mello, quem sabe eu estava no do Kant. Uma vez eu fui para a França num pós-doc, num Carlos com a FECUP. E eu tenho a impressão que era um desses, então muito obrigada também. Então, não era uma boca, não foi uma boquinha. Mas eu me lembro que Lícia teve que se ausentar. E aí, eu era a professora que estava lá no campus com a FECUP, tive que dar aula para a Lícia no Instituto de Urbanismo de Paris. Isso deve ter sido 2001 ou 2004, não me lembro bem. Bom, chego lá, qual era a matéria? Era a pobreza
era o conceito de pobreza, como ele tinha sido construído no Brasil? Não. Primeiro dia de aula, eu tinha que saber como o conceito de pobreza era praticado no Maghreb. Sei lá mais qual era o país especificamente. Como o conceito de pobreza era praticado no Irã, no Iraque. Quer dizer, era uma atenção a quê? Nós estávamos num centro de formação de urbanistas internacionais e o perfil dos alunos era muito diversificado. Então, Lícia, na organização do curso, ao invés de ficar falando só de Brasil, ela tinha essa relação, ela construiu essa relação pensando a bibliografia para cada perfil de aluno que tinha ali. Quase morri nesse curso. Foram umas 3 semanas que ela ficou viajando, não sei se já com o Edmond, mas eu fiquei ali nervosíssima nesse negócio. Então, mas, bom, justamente o que eu fiquei me perguntando, que papel lateral eu estou falando aqui, né? Meu próprio papel, eu fiquei pensando hoje ao ouvi-los, né? O Urban Data. Eu fui consulente, eu acho que a gente fala assim, não é? Eu consultei os arquivos do Urban Data nos idos de 1990 e presto aqui uma homenagem a Lídia, porque a Desirê eu acho que eu só cruzei, depois a nova geração eu só cruzei. Mas foi muito curioso e o próprio, esqueci o nome dele, da informática, Leonel. O próprio Leonel, eu estava conversando com ele e eu peguei agora o exemplar e fiz a mesma coisa que eu fiz, deve ter sido 91, 92. O que aconteceu? Eu tenho a impressão que o Urban Data, foi no Urban Data que eu virei os meus objetos de estudos, ou por um lado consolidei-os, mas de uma outra perspectiva. Porque no Urban Data, eu tive numa impressora dessas furadinhas, eu fiz uma pesquisa sobre os trabalhos ditos de história urbana. A minha consulta no Urban Data quantos trabalhos tem de história urbana? E de história urbana sobre o Rio de Janeiro. Contando aí no livro, vocês vão ver que eu contei de novo, tem 39 mais 9, 48, né? 48. Na lista surgiram 164 trabalhos sobre a história urbana do Rio de Janeiro. E eu, então, comecei o que eu chamo, pautada pelo vocabulário da Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais em Paris, eu chamo de historiografia, isto é, o ramo da história que estuda a própria escrita da história. Eu comecei a tabular esses 164 trabalhos, eu acho. E aí a gente notava uma coisa interessantíssima, que os trabalhos, o primeiro trabalho citado datava de 78, era do Maurício Abreu, tá? Depois eram os trabalhos em torno da clínica, da questão Foucaultiana da clínica, esqueci agora mais uns 2, e depois você tinha, a partir de 78 ia crescendo o número dos trabalhos, tá? Quando você tabulava os trabalhos por período histórico tratado, você tinha assim, 90 trabalhos, acho que eram mais de 90, mais de 100, só sobre a virada do século. Acho que Paulo Eliano, não sei se ele ainda está aqui, eu acho que ele teve que sair. Então, Paulo Eliano entenderia isso perfeitamente, porque nós trabalhamos juntos há muito tempo atrás. A maior parte dos trabalhos não chegava nem a 1870, como amigos do Paulo, Oswaldo Couto Rocha, Sérgio Lamarão, trabalhavam sobre esse período. A maior parte deles pegava só a virada do século. E anos 30, 40, quase nenhum. E o mais surpreendente, eu comecei então a entender e buscar entender o que tinha acontecido com a própria área dos estudos urbanos. A gente percebia trabalhos até 1960, o boom dos trabalhos dos geógrafos. A gente já falou aqui da Lísia Bernardi, podíamos falar do N, podíamos falar de várias pessoas desse período. Depois de 60 a 70, trabalhos de sociólogos. E a partir justamente de 78, o boom da história. Então isso me levou, por exemplo, a começar desde então, um trabalho que eu não parei até hoje, a me perguntar como é que se pensa o passado? Como é que se tematiza o passado? Como é que se escreve sobre o passado? Como é que se narra o passado?
Né? E isso foi me levando para estudos que até hoje eu estou envolvida com ele. Como é que se observa também redes, porque evidentemente esses trabalhos estavam territorializados, eles estavam em certas instituições públicas, estavam na casa de Rui Barbosa, estavam na PUC, estava na UF, estava na UFRJ, então a gente via os ritmos, né? Então, com Lícia também, a gente aprendia a cruzar história quantitativa e história qualitativa. No momento em que a gente estava desqualificando a história quantitativa e também ainda não tinha construído, talvez, instrumentos metodológicos, reflexão teórica suficiente, estávamos num momento de flutuação entre a crise, quem é que falou de paradigmas, para usar uma palavra dessas feias que eu também não gosto, a crise de um certo modo de interpretação das cidades passando para outros. Né? Então, a marca do IUPERJ, para mim, o IUPERJ, cadê as meninas? Muito obrigada, foi muito mais do que vocês construíram, entendeu? Porque foi possível dar certos rumos à minha própria atividade como historiadora da cidade do Rio de Janeiro, historiadora de cidades de uma maneira geral. Mas o que eu quero contar para vocês é uma coisa muito curiosa. Eu já previa que eu iria encerrar, né? Já sabia que iria encerrar, e eu já previa que eu já não teria o que falar, né? Porque tudo já seria dito. Então ontem eu fiquei em casa, porque só ontem que eu pude pensar, queria falar com a Lícia, meu telefone celular estava com problema, não conseguia, porque eu falei, Lícia, de repente dá uma dica, o que eu faço? Me ajude. Aí eu pensei assim, acho que eu vou falar de duas coisas. Eu acho que eu vou falar, essa foi a primeira decisão que eu tomei. Eu vou falar de um lado da Lícia, que talvez eles não vão falar tanto, que é o lado mais privado da Lícia, embora vocês tenham falado disso, todos falaram. É daí que aparece o afeto, é daí que aparece o amor, é daí que aparece a cumplicidade, a generosidade que todos vocês, muitos de vocês evocaram aqui. Né? Mas eu falei, vou falar desse lado que é particular, mas é público. E aí aconteceu uma coisa dessas, jovens acreditem, isso acontece. Quando a gente está muito focado nos nossos objetos de estudo, nossos desafios, parece que acontece uma mágica. Eu estava ali e não conseguia sair o que eu ia falar da Lícia. Aí eu olho na minha mesa desorganizadíssima, um mês para arrumar a mesa, eu olho um livro do Zimmel, que estava ali. La Parure e outros essais. Livro francês que eu tinha deixado ali, porque um mês atrás ele me serviu para escrever sobre arquitetura. Aí eu falei, bom, mas quem sabe eu vou dar uma volta, tomar um vinho, olhar o livro, vai ver. E aí eu volto e começo a folhear o livro e caio peguei o livro e comecei a pensar de novo na Lícia. Mas eu falei, mas Zimmel, eu comecei de Zimmel com Lícia. Começava de Zimmel com o Ricardo Benzaquem. Com Lícia. Mas aí eu falei, bom, mas tem Gilberto Velho, tem Parque, né? Gilberto Velho, tem Parque. Aí eu comecei a lembrar das nossas conversas da escola de Chicago. Você estudando a sociologia da escola de Chicago e eu tentando formular a escola do urbanismo de Chicago, que está num texto inacabado de 20 anos, mas é essa escola do associativismo, essa escola que o Parque viveu, que vem de baixo para cima, e que foi um tipo de forma de construção coletiva da cidade antes, justamente, de um Estado mais provedor, de um Estado mais importante, tudo isso. Aí eu fiquei me lembrando disso, fui me lembrando das nossas discussões também sobre religião, né? Fui me lembrando, foi ótimo nisso, porque discutimos muito sobre o Padre Lebré, por exemplo, Lícia e eu estudando os protestantes e o Rotary Club, e Lícia com o Padre Lebré e tudo isso. Então, discutindo sobre a necessidade de ver esses construtores da cidade que vêm de construtores sob a forma de quê? Sob a forma de tudo. O primeiro projeto de Afonso Eduardo Ride, quando sai da Faculdade de Arquitetura em 1930, é o Abrigo da Boa Vontade. E ele está fazendo isso a partir de quê? A partir
de associações, Associação Leão 13, por aí vai, fazendo esse tipo de projeto. O outro projeto é uma sede para o Rotary Club. Bom, hoje em dia o Rotary Club é o que é, mas o Rotary Club nos anos de parque, o Rotary Club que foi fundado em Chicago, o Rotary Club que se avança nos anos 20, chega até o 30, aqui no Brasil não dá para você ver um plano de cidade, uma discussão sobre a infância nos anos 30, se você não está passando pela fundação de um Rotary Club. Tem que entender o que é esse processo, né? Mas, eu indo para o campo do Zimmel, eu fui chegando também as nossas viagens, Lícia, você deve lembrar quando nós fomos a Estrasburgo juntas, né? Porque evidentemente Zimmel foi professor de parque ali, né? E aí eu fui me lembrando dos norte-americanos e fui me lembrando de Gisela. E é aí que entra o lado pessoal. Eu fui me lembrando de coisas, de uma interface complicada, que tem certas coisas que a gente mobiliza como cientista social, ou que a gente mobiliza como historiador, que vem, evidentemente, da casa materna e da casa paterna. E tem outras coisas que, ao contrário, que a gente transgride, que a gente muda, que a gente aprende justamente em outros tipos de relações e interações, né? E eu fui lembrando, então, quanto que talvez no seu olhar, que já foi dito aqui, dessa sua observação participativa, desse seu olhar que vai lá embaixo, né? Vai observar lá dentro, vai morar lá junto das próprias pessoas que você, a princípio, estaria longe. Eu esqueci o nome da moça que te enviou a carta, é uma maravilha, né? Mantém-se o contato durante 20 anos. Então, ele não é um objeto distante de estudo, ele está aí. E aí, nesse momento, né, é que eu me vi lendo o bendito parágrafo do Zimmel. O livro do Zimmel veio, o texto do Zimmel veio. Não sei se vocês conhecem, é um texto que se chama A Sociedade, La Société à deux, A Sociedade a dois. Tá? E eu li o primeiro parágrafo e eu falei, pronto, compreendi que essa é a grande contribuição de Lícia, porque cada um de nós aqui que formamos esse coletivo, eu tenho para mim, vou chorar, que na vida de Lícia, ela nos tratou um a um. Nesse texto, o Zimmel vai explicar isso, vai dizer uma coisa que é óbvia para qualquer sociólogo, né? É que nós não estamos isolados no mundo, porque nossa vida, evidentemente, social e individual é construída concomitantemente com a vida de outras pessoas, de outros indivíduos. Mas aí ele vai deslocando a argumentação para esse dois, para esse olho no olho, que a gente vê na Auli, que a gente vê na Auli, que a gente vê com o relato de todos vocês aqui que falaram antes de mim, que a gente vê que cada um de nós, Lícia, teve essa grandeza, não vou repetir a palavra generosidade, mas teve essa grandeza de tratar cada um de nós um a um. E, ao mesmo tempo, um talento e uma sabedoria que não é comum, isto é, de observar em nós aquilo que é a regularidade, aquilo que se repete, aquilo que está inscrito em nós como necessidade e condição humana. E aí fiquei brincando na minha cabeça em relação à sua mãe, que eu conheci muito, e o que você pode ter aprendido desse olhar que vem de baixo, desse olhar que vem quase que íntimo, né? E fiquei pensando também nas contribuições do seu pai, porque ambos, eu tenho a impressão, devem ter marcado as suas escolhas dos seus objetos de estudo. O envolvimento deles com a questão da antropologia, o envolvimento deles com a questão da educação, né? Seu pai é autor do livro Museus para Todos. Quer dizer, são marcas que a gente traz muitas vezes de casa e são marcas que às vezes a gente pode despotencializar, se não deseja, mas pode potencializar, né? Então, foi curioso porque houve essa mágica. O livro do Zimmel, o parágrafo do Zimmel foi assim, falei, mas é isso que ela faz conosco.
São essas relações que ela vai tecendo de diferentes formas, como já foi dito aqui. E numa vida que é concreta, não é uma vida abstrata, é a vida da ali é onde ela está. É a nossa vida, ou a exigência de cada um, ou a necessidade de cada um, de um aconselhamento, porque vai ter o filho, do aconselhamento, porque o livro pode ser útil, o que se dá ali em cada momento. Né? Eu parei nesse trecho, isso, porque você tem esse dom de olhar a sociedade a partir desse prisma e construir grandes grupos de amigos que estão aqui com você hoje, né? E formar centenas de jovens mundo afora. Lá na Cabilha deve ter gente que deve lembrar quando você levou-os a pensar o que é ser pobre na Cabilha, desde quando se pensa em pobre, como é que se pensa em pobre. Como é que é a interação desse pobre com a vida social mais larga que ele atravessa, né? Pessoa a pessoa, nessa escala A2. Tá? A partir de interações concretas, em seus interesses, em seus desejos, em seus horizontes possíveis de ação e, inclusive, em relação aos seus sonhos. Eu não vou falar mais, aqui eu tinha escrito também sobre o seu olhar objetivo, rigoroso. Uma coisa não invalida a outra, e é isso que também é mágico, é isso que também tem uma parte de segredo em tudo isso. Eu não vou falar mais, porque nós já estamos aqui há muito tempo. Não é que isso eu não mereça, mas é ao contrário. É porque, como já foi dito também aqui, às vezes a Bianca falou isso muito bem, a Nete falou de outra forma. A gente pode passar horas aqui tentando dar testemunho. Essa palavra é um pouco desqualificada agora por conta de coisas que talvez a gente não possa nem falar, né? Mas a gente poderia passar horas aqui falando de tudo, das marcas que cada um de nós traz nas nossas trajetórias, nos nossos objetos de estudo, nas nossas formas de olhar, nos nossos métodos, que vem do trabalho de Lícia Valadares. Eu, de minha parte, tenho muito que agradecer. Muito, se não tudo. Agradecer você por ser minha colega. Agradecer você por ser minha amiga. Agradecer você por ser minha irmã. Vou tomar remédio para esse tambor.